ufologia. Bom período temporal incerto, amigos e ouvintes do Café com Ufologia. Estamos aqui nos estúdios Banfield para mais um dia de gravação. Meu nome é Lucas Cruz, eu estou aqui ao meu lado, ele que já foi encontrado barbarizando uma plantação de trigo, Felipe Cruz. E aí, Lucão, tudo certo? Como é que Tudo tá? certo, estamos aí, mais um dia. E hoje é um dia especial, hoje né, é um dia Lucas? especialíssimo. Estamos com um convidado aqui que eu, particularmente o Lucas também, né, Lucas? Sim. Eu gosto muito, escutei algumas entrevistas dele, né? Sim. E achei ele, nossa, com conhecimento muito profundo e coisas que mais pessoas precisam escutar, beber dessa fonte, desse conhecimento, desse ponto de vista que ele tem sobre o universo, sobre essa vida extraterrestre, tirando essa maldade que as pessoas têm de tipo de medo e tudo mais, e falando na forma como um macro, amplo, sobre a vida e suas possibilidades, não só na Terra. Então, hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, que é o seu Ivo Hugo Doll. Como é que tá, seu Ivo? Tudo bem? Tudo bom? Dupla dinâmica, né? Que bom poder compartilhar esse cafezinho com vocês, né? Pois é. Bom, Lucas, Felipe, satisfação minha poder participar e obrigado pelas palavras, né? A gente tenta levar um pouco dessa mensagem de uma forma bem tranquila para que haja entendimento em todas as fontes, né? Que todo mundo possa ter esse conhecimento e poder assimilar da forma mais tranquila possível. Sim. O seu Ivo, para começar o nosso bate-papo e apresentar o senhor para os nossos telespectadores, a gente gostaria de saber diretamente do senhor, quem é o Ivo Hugo Doll? Cara, eu sou uma pessoa bem tranquila, né? Eu nasci em Palmitos, aqui em Santa Catarina, moro em Xanxerê desde o ano 2000, morei em Abelardo Luz também aqui em Santa Catarina, e tive um contato na infância, entre 9 e 10 anos, que começou a despertar para a questão ufológica. Para entrar direto nesse ponto, né? Então, as coisas vão acontecendo de uma forma tranquila, porque a gente não sabe praticamente nada sobre encarnações e reencarnações. Isso, à medida que a gente vai despertando na vida, você vai aprendendo, né? Tendo consciência sobre o que as coisas acontecem. Eu acredito que sou um cara bem tranquilo e tentando levar essa informação para o maior número de pessoas possíveis. Tanto é que estamos tendo esse contato hoje, o qual eu agradeço a vocês pelo interesse e também por poder levar essa informação para muito mais pessoas, principalmente aqui no sul do nosso país. Aqui no sul, né, Ivo, a gente não tem, né, muitas pessoas que abordam de uma forma como a gente está abordando esse tipo de assunto, né? Pelo menos eu não conheço muitos, né? Não sei se o senhor conhece, tem alguns aí. Olha, no Rio Grande do Sul, um caso que merece total atenção é daquela pessoa que pode ser considerada a referência na ufologia do planeta inteiro, Arthur Berlet, de Sarandi. Que há 3 anos antes de enviarem missões, aquelas missões Apollo, conhecidas depois, né? Os astronautas viram o planeta Terra azul. Berlet foi o primeiro, né? Em 1958. Então, eu considero esse um dos principais casos da ufologia, do planeta Terra também, né? O livro dele conta as histórias, tanto é que foi indicado que ele escrevesse o livro relatando essas informações. E também o caso Tasca, que aconteceu em Chapecó, e o seu Antônio Nelson Tasca acabou falecendo em Passo Fundo, né? Após o acidente de carro em Sarandi, ele que foi sepultado e morava lá em Ronda Alta. Então, Tasca, para mim, é a referência na ufologia, pela mensagem, pelo contato, por tudo que ele trouxe para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esses nossos irmãos das estrelas. Mas, seu Ivo, falando um pouco mais aí do senhor, né, voltando na questão mais íntima sua, eu gostaria de saber, assim, mais especificamente, como é que foi o seu primeiro contato com essa questão da ufologia e espiritualidade? Quando isso aflorou em ti? Como aconteceu isso?
Como eu falei, né, o contato que eu tive na infância, o carinha, falo, tipo um Gasparzinho, que não é um Gasparzinho, né? Eu acordei numa madrugada, não sei que horas da noite, na época eu devia ter 9, 10 anos, né? Então, sentindo um toque no umbigo, uma pressão. Quando eu acordo, ele está olhando para mim fixamente, aqueles olhos grandes, ele muito branco, o ambiente todo iluminado da luz que emanava dele. Meu irmão dormia no quarto comigo, eu fiquei imóvel, uma pedra, uma rocha. Mexi os olhos, vi meu irmão, via ele olhando fixamente para mim. Enfim, essa história já contei algumas vezes. Na questão seguinte, o que ele estava fazendo ali? Não teve nenhuma comunicação verbal ou telepática, nada. Ele teve permissão desse contato e eu tive a permissão de acordar pela amizade que a gente tinha de outras vidas. Isso me foi passado pela Heloísa Maria Altavilla, que é lá de Belo Horizonte. Ela é uma sensitiva, ela faz um trabalho maravilhoso, e ela buscou essa informação a questão de 4, 5 anos atrás e me passou. Como ela tem essa comunicação, esse cara, esse ser, ele hoje trabalha em local muito distante aqui do nosso planeta Terra. Mas na época ele cumpriu uma missão de trabalhar com pessoas nessa região oeste de Santa Catarina, com várias famílias que passavam por problemas de ordem material, ou financeira, ou algum problema de saúde. E eu tive esse despertar, pude acordar em função disso, dessa amizade que a gente tinha. Ele trabalhou em muitas casas. Isso também foi revelado por ela, exclusivamente a questão material. Eu lembro que todos tinham problemas. Como é que as pessoas sobreviviam naquela época? Enfrentavam seus desafios. Hoje também é um problemão, né? A questão financeira, que é o principal ponto da nossa vida, né? Nós acordamos, vamos para o trabalho, pensando já lá no final do mês e no boletos, enfim, tudo que é as coisas normais aqui, né? Então, mas aí depois daquilo, imagina, ele se afastou, foi embora e tal, sumiu, mas a luz que irradiava dele, isso eu lembro claramente como se fosse hoje, né? Enfim, eu fui despertar para essa questão bem mais tarde, né? Porque a gente tinha medo até do Papai Noel naquela época, lá nos anos 70. O Papai Noel vinha com uma vara comprida lá, se você não obedeceu o pai e a mãe, não for bem na escola e tal. Poxa, Papai Noel, que é um símbolo de amor, de paz e de presente, cara, então é bem complicado, né? Sim. A gente passou por isso lá, né? Ah, mas tinha, né? Acho que só no Brasil tinha essa questão do Papai Noel vir com uma vara para bater na gente, né? Como é que você vai entender? Quero presente do Papai Noel? Quero, mas que ele não venha em casa, né? Brincadeira. Não, mas são coisas assim que realmente eu fui despertar mesmo depois, aos 15, 16 anos, quando comecei a trabalhar na rádio Entre Rios, lá em Palmitos. Eu conheci ele, que é amigo até hoje, né, mora em Joinville, Odilon Bainer, que é um artista plástico. Ele faz desenhos fantásticos, tanto usa pirógrafo como outros tipos de materiais. Inclusive, mostrar para vocês em primeira mão, eu pedi para ele fazer um desenho do Padre Pio e de uma nave. Então, isso aqui eu recebi essa semana. É um cara que me emprestava muitos livros sobre Buda, Gita, Jung, Krishnamurti, essa linha de raciocínio. Mas eu queria mais. A minha conexão cósmica era diferente. Mas ele até hoje é um irmão das estrelas, como a gente se considera, que pôde me abrir um pouco nesse caminho, né? A partir daí, que naqueles anos 70, 80, você não tinha internet. Sim. Adquirir um livro, como é que você adquirir um livro? Não é sobre esse assunto, né? Hoje é muito fácil. Estala os dedos e já está na tua mão, né? É verdade. Mas a partir daí comecei a despertar mais ainda e buscar essas informações. E nessa busca do senhor por mais conhecimento, para adentrar nessa área da ufologia / espiritismo, né? Dentro dessa busca, o senhor não teve mais nenhum contato com esse seu amigo estelar? Ou teve algum avistamento de naves? Desse irmão das estrelas, ele nunca mais tive contato nenhum, porque ele cumpriu a missão dele aqui e foi embora. Embora no sentido, porque são fases evolutivas também, né? Então, como eu disse para vocês, a Heloísa, ela me passou essa informação da missão que ele cumpria aqui, e a gente vai despertando, né? Porque como tem aquela questão divina, quando a gente nasce, a partir do momento da gestação, a partir do nascimento a gente esquece o que viveu numa encarnação anterior. Como diz a espiritualidade, através do Allan Kardec, Chico Xavier nos deixou muito claro isso também.
é um presente de Deus para não saber das besteiras talvez que a gente tenha cometido lá fora. Alguns vêm com missões para cumprir um trabalho diferenciado, né? Então, mas a partir do momento que você vai vivendo a tua vida, você vai começando a despertar para as coisas aqui. Sim. E então esse é um caminho, mas contato com ele não. O que eu vejo muitas e muitas vezes é a questão seguinte: você parar e olhar para o céu, olhar para as estrelas. Às vezes existe um movimento mínimo. Você procura, tipo, aqui nós vamos buscar o quê? O Cruzeiro do Sul, constelação de Órion, as Três Marias. Ou observar as estrelas. Daqui a pouco surge um ponto luminoso onde você não imagina. E você pode sentir até a energia vibrar no teu corpo. Dessa forma eles se manifestam. Por quê? Eles sabem se a gente realmente acredita neles ou não. Não precisa falar. Eu vou falar, eu acredito que existe vida fora da Terra, só para aparecer na telinha. Não é assim. A essência, eles sabem. Eles nos conhecem. Inclusive, eu posso dizer para vocês, esse nosso bate-papo está sendo monitorado. No bom sentido da palavra. Pode ter sido programado por eles, porque vocês têm amor por uma causa que é bem complicada no planeta. Sim. Vocês se dedicam a um processo de levar essa informação de uma forma diferenciada. E como eu falo sempre, eu prefiro tratá-los como irmãos das estrelas, por mais que habitem as estrelas, planetas, lua, enfim, vários locais, e habitam também o interior do nosso planeta Terra. De alguma forma, nós invadimos esse planeta para poder habitá-lo, né? Porque os verdadeiros donos do planeta habitam o interior dele. E não existe tecnologia nossa terrena para chegar até o local onde eles habitam, né? Tasca foi prova viva disso. Sim, sim. E daí, o senhor teve contato quando criança e quando adolescente teve o despertar, e o senhor começou essa busca por conhecimento, o senhor acabou chegando na questão do que eu quero perguntar dos agroglifos, né? Certo. Nós estávamos conversando aqui antes de começar a gravar, o senhor disse que é uma mensagem ali. O senhor poderia falar um pouco mais sobre essa questão dos agroglifos aí para a nossa audiência? Com certeza. Eu posso dizer o seguinte, eu tive um presente muito importante em 2008. Aqui eu trabalhava na Rádio Princesa, Sistema Princesa de Comunicação aqui em Xanxerê, e trabalhei com vários colegas. Você sabe como é que é a imprensa? A gente tem reuniões anuais, enfim, conhece todo mundo, né? Porque existe uma ligação. E a Ângela Piana, ela trabalhou na rádio, no jornal, também faz parte do Sistema Princesa, o jornal já está extinto hoje, o Gazeta Regional, e depois foi para a TV Record, uma sucursal da Record aqui em Xanxerê. E um certo dia, ela entrou em contato comigo por telefone. Ela disse: Ivo, está acontecendo uma coisa muito estranha lá em Ipuaçu. Apareceu um sinal lá numa plantação lá, o repórter se encontra lá, o Rogério Serpa Filho, o Rogerinho, o primeiro repórter cinematográfico do Brasil que entrou nessa formação, e eles tinham dúvidas. Como ela, quando a gente trabalhou junto, via nas imagens, eu sempre pesquisei os agroglifos ingleses. Na tela do computador, tinha essa liberdade. Havia feito várias matérias já no jornal de circulação aqui da nossa região sobre esses agroglifos e esses mistérios. Fui a Ipuaçu, a surpresa. A formação perfeita, a energia vibrando no local. Então, a partir disso, entrei em contato também com o Gevaer, tinha um contato dele, ele estava saindo de Campo Grande na época, indo residir em Curitiba. No outro dia, o Gevaer aportou aqui em Ipuaçu. E a partir disso, então, a coisa aflorou, né? Porque foi o primeiro local do país, e continua sendo, apareceu em Prudentópolis também, mas aqui tem se repetido quase que a todos os anos, né? Desde 2008, e formas diferentes. E sempre tem aquela questão, né? As pessoas que acreditam ou não, por que Ipuaçu? Eu já fui vinculado a causas políticas da formação, que não tem nada a ver. Quem tem um pouco de conhecimento? Tinha. Fui procurado porque as pessoas me conheciam. Eu assumi um risco, um lado, de expor essa questão de falar sobre extraterrestres, OVNIs, ETs, enfim, sobre esse assunto que ainda é bem complicado para muitas pessoas. E vinculando isso tudo à espiritualidade, porque a nossa existência se baseia no seguinte: a gente nasce, cresce, vai aprendendo, se estabelece, compra uma casa, um carro, casa ou não, enfim, enriquece, e aí, de repente, pá, você morre. Você vai levar o que daqui? Nem o corpo não é da gente, né? E as pessoas não conseguem refletir sobre isso. A pandemia veio para dar um grande exemplo para nós também, já entrando numa outra área, né? Então, o corpo nos é emprestado por alguma divindade que a gente sabe que é Deus, de alguma forma. Crenças ou não entra em questão de religião nenhuma.
mas até o ar que a gente respira, a gente devolve. O que é nosso? O espírito que está aqui para aprender, né? Porque vai retornar para o verdadeiro lar, né? Então, e a vinculação com esses seres, eles também são, de alguma forma, espíritos. Eles são invisíveis aos nossos olhos e nos acompanham. Se não houvesse uma proteção em torno do planeta Terra, isso aqui já teria sucumbido. Arthur Berlet foi um exemplo vivo lá em Sarandi, porque o que os acartianos estavam fazendo lá em Sarandi? Recolhendo sementes de vários cereais, milho, trigo, soja, enfim, tudo, para levar para a Carte e depois viriam para cá fazer aquele processo todo de realocação da vida, né? E eles levaram o Arthur pensando que ele era o cara que fazia a plantação ali, poderia ajudar eles no processo do replantio lá, né? Foi mais ou menos isso que eu lembro que eu li no livro. Na verdade, entra numa outra questão. O Arthur Berlet, ele acabou sendo um curioso, porque ele viu as luzes no alto de um barranco lá que ele voltava do interior, né, pela que conta a história, e acabou sendo visto por eles, porque a princípio não iriam levar ninguém daqui. Daí acabaram levando Arthur Berlet porque ele foi um curioso ali, viu, e se deparou com seres semelhantes a nós. Eles estavam cumprindo uma missão lá de Acarte, que fica o quê? 60 e poucos milhões de anos-luz aqui, eu não entendo essa questão de distância, mas é mais distante do que Marte. 36 horas terrenas o deslocamento da nave daqui até Acarte. Quanto tempo leva para ir para a Lua, com o foguete normal nosso? Então analisa. As distâncias percorridas fogem ao nosso tempo. A tecnologia utilizada, isso lá em 1958. Sim. Então, tem muita coisa para ser refletida. Né? Muito mais rápido. Nossa. E o Arthur Berlet acabou sendo um acidente de percurso. Eles não iam levar ninguém, mas já que tu apareceu aí... Eu lembro que eu tirei essa informação que eu acabei de mencionar aqui sobre a questão deles levarem, porque eu lembro que em determinado momento do livro, esses seres que levaram o Arthur na nave, eles foram julgados, né, por terem feito isso, que eles não poderiam, né, ter levado um humano à Terra. E se eu não me engano, eles falaram nesse julgamento que acabaram pensando nessa possibilidade de que ele poderia ajudar nesse replantio. Mas isso lá do meio para o final do livro, durante um julgamento que eles passaram, né. Certo. Mas a questão é o seguinte, porque a Carte, na época, já estava super populosa o planeta, né? Tanto é que o plantio deles, pelas informações que, inclusive, o Berlet repassou no livro, eles já plantavam semelhante ao que tem aqui no Chile, né, no Peru, dos Incas, criando aquelas barreiras para poder plantar, né? Então... Enfim, mas é um detalhe seguinte, a preocupação sempre desses nossos irmãos é com a questão atômica, armas nucleares. Tanto é que o Tasca, o primeiro ponto do livro do Tasca, ele fala que é preciso que sejam desativadas armas de guerra capazes de acabar com a vida tanto aqui como... Então, existe realmente uma interferência de fora. De fora que fala é desses seres, né? E existe uma proteção, eles não são invasores. Aqui em Ipuaçu, quando surgiu o primeiro, vocês não têm ideia de pessoas preocupadas de vários níveis sociais, desde políticos, enfim, várias pessoas, pedindo, poxa, nós temos que ter medo? Vai ter uma invasão? Uma invasão do quê? A preocupação é com o ser humano. Você sai de casa, precisa trancar sua casa, deixa o carro aí exposto, leva. Enfim, tanta tragédia que ocorre no nosso planeta. Eles dão esse recado de paz e tranquilidade. Até as pessoas me pedem, por que paz e tranquilidade? Como é que se sabe? O que tem de agressão em Ipuaçu? Até hoje não descobriram autores, porque se descobrir, isso a gente já fez inclusive um trabalho com a polícia aqui em Xanxerê, pedindo, se encontrar, a pessoa tem que ser punida. Estragando o plantio, a lavoura de alguém. E se não encontrar? Vai punir quem? Então são detalhes assim que tem que ser analisados de uma outra forma criteriosa. O Tasca, na última entrevista que fiz com ele lá em 2006, faz tempo já, eu sinto até saudade desse irmão que a gente tinha aqui na Terra, né? Mas ele cumpriu o trabalho dele, o processo dele de vida aqui e foi, né? Partiu. Ele disse o seguinte, se a pessoa desconhecer o assunto, pelo menos antes de emitir qualquer opinião, vá buscar um pouco de conhecimento. Busque a informação. Se não condiz com o que você realmente acredita,
Quiser falar, fale, mas saiba que se existe alguma coisa, é porque você tem que buscar essa informação a fundo. É o que vocês fazem. Vocês tentam esmiuçar a coisa para saber. As entrelinhas dizem muita coisa, né? Sim, tu tem que buscar a informação até para te poder contestar, né? Até para tu dizer Com que não certeza. concorda, tu tem que ter estudado aquilo ali. Né? Não, eu não concordo por isso, por isso, por isso. E eu digo para vocês, Ipuaçu, em dois anos, 2009 tenho certeza, e outro, se não me engano, 2011, apareceu durante o dia. Em 2009, a formação apareceu no trigo ainda verde, uma forma de uma seta. Às 13 horas foi avistado lá em Ipuaçu. Não tinha nada no local. 13 horas, sol brilhando ali, apareceu aquela formação. E 2011, se não me falha a memória, também foi num dia de finados. Muitas pessoas indo para a igreja depois, né? Uma certa pessoa acordou de manhã lá, abriu a janela, preparou o chimarrão, colocou água para esquentar, para preparar o chimarrão, abriu a janela, deu aquela olhada em torno do ambiente que não tinha nada. 20 minutos depois, meia hora depois, o que tinha lá numa lavoura de trigo, próximo da cidade, do lado da cidade, uma formação gigantesca. Então, como é que você vai explicar? É o Ivo que está fazendo? É o Lucas e o Felipe também que fazem parte dessa equipe? É fácil, né? Aí entra aquela questão de astrônomos e outros pesquisadores que vinculam ao Dave e ao Doug. Vocês lembram desses caras lá na Inglaterra? Dois velhinhos que mostravam com corda e pau. Os caras já foram enterrados umas 200 vezes na vida deles agora, porque eles tão velhos que... Então, eles mostravam como faz a formação. E num episódio que ocorreu anos atrás, que apareceram 4 formações em países diferentes, eles tiveram que admitir que eles faziam alguns, mas a maioria não eram eles. Olha só. E falando Então, sobre as fácil. características físicas desses sinais nas plantações, o seu Will, desculpa, o seu Will, né? O senhor chegou, lá veio o senhor de novo, né? Tu chegou. Aí lá pessoalmente investigar, né? E falando das características físicas ali do que foi deixado ali, o que o senhor tem a dizer? Olha, seu Felipe, é o seguinte, a questão é de que você percebe a forma como o trigo está disposto frente ao solo. Se não houvesse um contato físico, mas a gente chega no local já é bastante pisoteado. Mesmo assim, as características existem. 2008, um círculo e um anel externo. Se me permitem, então, o Rogerinho. Tratar como Rogerinho, hoje ele é engenheiro agrônomo. Na época ele era o cinegrafista da TV Record, sucursal da Record aqui em Xanxerê. Ele adentrava no local, o visor da câmera, ele ficava todo, como se diz? Lembra a TV preto e branco que ficava todo aquele tela? Ele acabava atrapalhando o sinal na tela. Saía a imagem perfeita, a gravação aparecia. Então, uma característica o quê? Equipamento eletrônico tendo algum tipo de interferência magnetismo que tinha no local. Certo. Cães estavam no local também. Não entravam no círculo. Tinham muito para que ele não entrasse. E não entraram no círculo. Dos animais. Lá em 2008. Em 2009, a formação apareceu da seguinte forma. O entrelaçado, como se tivesse pego com as mãos e colocado aquele que apareceu atrás. Como é que você vai explicar isso? Na Inglaterra aparece como se fosse pelo calor, parece uma incidência de uma bola assim já no caule, mas isso aparece há mais de 50 anos, né? Então, a cada local tem formas diferentes de manifestação. Eu entro numa outra questão também, 2008, o que está batendo aqui também. O Tacílio Paza, cara muito respeitado que é engenheiro agrônomo, tem muitos... Ele fez um trabalho, um dos primeiros aqui, de engenheiros agrônomos aqui da região, um cara muito conceituado. Ele foi sozinho para Ipuaçu analisar a formação, quando eu soube do impacto da notícia também. Eu tenho a lembrança dele analisando ali. Eu não conhecia ele pessoalmente. Depois eu fiz uma entrevista com ele, ele disse o seguinte, olha, desconheço no planeta Terra equipamento que possa ter produzido uma formação igual a essa. Desconheço no planeta Terra algum tipo de equipamento, porque não houve uma ação mecânica, não houve uma pressão. O que atuou ali foi um tipo de energia, desconhecida para nós ainda. Sim. Então, esse assunto, eu digo para vocês, é complexo, mas não pode ser levado na brincadeira, né?
porque é uma realidade. Tem um outro italiano, tem outra pessoa, para citar nesse exemplo, eu faço referência a esse assunto, né? Espiritualidade e ufologia. Giorgio Bon Giovanni, não sei se vocês conhecem ele. Ele tem os estigmas desde 1989, aquelas perfurações. Mais de 10 mil vezes já teve, todo mês ele sente a dor e por algumas vezes ele inclusive já gravou vídeos falando que ele talvez não suportaria mais. O que ele fala dos agroglifos? São mensagens de paz dos nossos irmãos das estrelas. Deixam um recado e não fazem nada. Bon Giovanni, ele atua contra muitas coisas, assim, mostrando principalmente a questão dessas questões de guerras que existem no planeta, a fome que poderia ter sido já banida em função de outros interesses, mas enfim, é um cara assim também que merece muito respeito e entra nessa área também falando da bondade desses nossos irmãos que querem realmente mostrar um trabalho para nós aqui. Ivo, eu quero fazer uma provocação contigo aqui. Tu diz que prefere se referir a essas entidades como irmãos das estrelas, né? Tu não gosta muito das expressões alienígena, que remete a monstro, né? Eu queria perguntar qual é a tua opinião sobre esses casos onde há um contato, uma interação que acaba não dando muito certo para os seres humanos. Vou te dar um exemplo. Ou para os seres humanos ou para qualquer ser vivo aqui da Terra. Vou te dar um exemplo, chupa-cabra. Entendeu? A gente tem também a questão dos pelacaras agora, que está sendo analisada pelo Carlos Alberto Machado lá na Amazônia e no Acre. Qual é a tua opinião sobre essas incidências aí que acontecem? Cara, eu não... É um assunto bem complexo, inclusive com o Carlos, a gente tem uma equipe aí de estudo sobre os agroglifos, o Carlos Alberto Machado, que ele esteve em Poaçu também analisando. O Carlos é um pesquisador que vai a fundo realmente, né? Buscando essa questão também desse terror provocado por... Não tem uma identificação ainda de como são esses seres, né? O que realmente eles querem? Sugando o sangue desses animais e tudo, né? É uma preocupação. Sim. Eu já procuro vincular mais a questão diferenciada. Como eu digo, cada ufólogo, cada pesquisador, cada um que investiga, tenta entrar numa área, né? Eu nunca pesquisei muito a fundo a questão desse chupa-cabra, porque remete a medo. Sim. Você está na sua propriedade... Não, eu também, a gente pesquisa, né? Na minha infância eu tive muito medo disso. A gente falou antes, Papai Noel que é um ser iluminado e tal. Você tinha medo do Papai Noel? Então, o que você vai? Agora, essa questão chupa-cabra, como o Carlos, conversei com ele há poucos dias aqui em Xanxerê também sobre isso, né? Ele vai a fundo, realmente, pesquisando o assunto assim, que é tenebroso nessa área. Mas vincular a seres que querem invadir nosso planeta, eu não acredito que seja dessa forma. São coisas assim que você não precisa ter medo disso. Irmãos das estrelas, por quê? São nossos irmãos. Nós habitamos um planeta em que nós estamos aqui, temos um pai. Você é branco, eu sou negro, o pai é o mesmo. Por que dessa cor? Como eu falei, a gente reencarna cumprindo missões para um aprendizado. Como eu falei numa outra oportunidade, num pessoal aí, existe uma escada. Você pode estar no primeiro degrau, no segundo, no 10º, sei lá, escada evolutiva. É um exemplo, né? Aí dias atrás, falando com o pessoal até de Palmitos, amigos, falaram, poxa, um dia ouvindo isso sobre a escada, tem pessoas que não sabem que nem existe essa escada. Então, vivem naquela situação normal. Por que eu vou me envolver com isso? Deixa pra lá. A vida é só aqui na Terra. Não é assim, né? Porque vai chegar aquele momento de perda, a perda física, material, ou principalmente a nossa existência, né? O que eu fiz de bom para contribuir vivendo nessa nave que se chama Terra? Então, nessa questão dessas polêmicas aí, Travis Walton também, que passou aquela situação dramática, né? Acredito que possa ter alguma relação com alguns seres que estão aqui no planeta, aquela área 51 tão famosa, né? Para ter a área 51, tem outras tantas que chegaram até lá, tem mais 50. E após a 51 já tem muitas outras. Tempos atrás, acompanhando um caminhoneiro aqui do Brasil que mora nos Estados Unidos, ele foi contratado pelo exército americano para levar um material com a carreta dele no deserto. Hoje já não aparecem mais as áreas, elas estão subterrâneas. Ele não teve permissão, teve que fornecer o caminhão dele para que alguém de lá levasse o equipamento no subsolo. Então, por que tanto segredo?
Sim. É algo que... Mas uma coisa, falar para vocês assim, o nosso medo principal é a noite. Apaga a luz, escurece, você tem medo da dúvida. Poxa, o que pode ter aqui? Não é assim? Sim, é verdade. Então, acenda uma vela. A luz está brilhando no outro lado do planeta. Se você tiver medo, acenda a luz. Agradeça ao Pai pela existência. Esse cara aqui que eu fiz um trabalho, continuo fazendo um trabalho divulgando o Padre Pio, que é uma referência. Ele foi muito contestado pela igreja na época também, pelos dons que ele tinha. Ele desencarnou em 68, né? Ele foi perseguido, sinceramente, foi muito perseguido na encarnação inteira dele. Roma perseguiu esse cara ao extremo. E ele continua fazendo trabalho. Eu fui conhecer a história do Padre Pio através da ufologia, que ele foi referência num dos livros do Trigueirinho, pela forma de condução do trabalho que ele continua tendo hoje aqui no planeta Terra. Se você tiver algum problema de saúde, pode pedir ajuda para o Padre Pio. Ele se propôs a ajudar aqui, não. Então, para ver como é que é a relação espiritualidade e ufologia, né? Sim. E qual foi qual é a participação dele dentro desse processo como ele entrou nessa questão ufológica, o Padre Pio? No meu entendimento, assim, ó, porque ele é um ser de luz. Ele cumpriu a missão dele aqui com uma lealdade, porque o Padre Pio tinha dons de bilocação. Sabe o que é bilocação, né? Você pede por Jesus, ele está em 1 milhão de lugares ao mesmo tempo. Padre Pio tinha esses dons. Eu peço por ele, você pede. Nós estamos em locais distantes. Agora lá na Itália, enfim, vários locais. Padre Pio tem um detalhe seguinte. No período de guerra, ele não caiu uma bomba lá no local onde ele morava. Por quê? Ele conseguia se projetar nos aviões, nos pilotos americanos que deslocavam o avião para outro local. Tanto é que após o fim da guerra, Segunda Guerra Mundial, muitos pilotos foram até a Itália agradecer e reconhecer o Padre Pio por essa atitude. Como é que ele se projetou lá no avião? Então, nessa questão de vinculação, para que um extraterrestre, esses nossos irmãos, consigam nos perceber, através de espíritos, Padre Pio é uma luz muito intensa. Ele se propôs a ajudar, porque existe uma conexão. Nós não somos da Terra. O que vai permanecer na Terra? Existem cidades espirituais a partir de um desencarne. Está para vocês exemplo, então, já mudando mais. Padre Pio, então, é uma luz muito intensa que contribui com... Não se fala muito na cura dos seres arturianos nos últimos tempos? Sim. Transição planetária? Então, por que são os arturianos? Não são só eles, são vários outros também, né, que se manifestam. A questão da Chapecoense. Vocês já ouviram falar disso, né? Sim. O acidente da Chapecoense, 77 mortos. Então, alguém falou para vocês como é que foram recolhidos os espíritos após o acidente? A nossa visualização vendo os corpos serem recolhidos. Nós temos essa questão aqui. O nosso, não sei se é uma questão de maldade, mas quando tem um acidente você procura ver detalhes para você ver se você não vê algum destroço, alguma parte de um corpo. Essa é uma coisa até ruim para a gente. Uma coisa mundana. Mas a partir do acidente já houve uma organização na espiritualidade. Cada um de nós tem um espírito protetor. Aquele anjo da guarda que a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo dele. Vocês rezam pro anjinho da guarda de vocês ainda? A gente acaba esquecendo, né? Mas tem um espírito que nos acompanha. Então, cada um desses jogadores, dessa equipe que acabou desencarnando no local, foi levada para uma cidade, enfim, para hospitais. Imagina o caos se não tivesse uma organização do outro lado também para recolher cada um deles. Aí você pensa, poxa, Chico Xavier, que é um dos maiores exemplos de bondade que teve aqui, recebeu várias mensagens psicografadas. Muitos outros médiuns recebem. Então, a vida continua do outro lado. Sim. Alguns jogadores e diretores já repassaram mensagens, tiveram essa oportunidade. Mas no momento do impacto, o espírito fica onde? Desorientado. Então ele é levado de alguma forma. Imagine ambulância, sei lá, alguma coisa, recolhendo para tranquilizar também. É um ponto para se trabalhar um entendimento, uma reflexão maior. Sim. Nós não somos exatamente a Terra. Nós estamos habitando um corpo hoje. Então é complexo falar sobre isso. Sim, mas teria que ser isso aqui já teria que ser tema de sala de aula.
Porque nós nascemos, vamos aprendendo, passando muitos anos dentro de salas de aula, aprendendo coisas, às vezes, que não nos interessam, né? Você adora matemática, aí você tem que estudar história, tal, enfim, várias outras matérias. Lógico, dá uma geral, se fosse a história, para as crianças. Aí você acaba tirando, às vezes, o foco por muitos anos de um trabalho que ela vai voltar depois para buscar. Não querendo falar nada da educação, porque é muito necessária. Mas tem coisas assim, né? Nós nascemos buscando um tipo de entendimento na nossa vida. Sim. Eu gosto de história, mas a história é aquela que você não acaba aprendendo não na sala de aula. Né? Você pega as pirâmides do Egito. Quem as construiu? Foram os egípcios? Egípcios acabaram comprando a ideia porque habitam o local, né? Seres, Anunnakis. Quem são os Anunnakis? Capela, aquele planeta que diz que nós vemos deles também, os capelinos e tal, né? Houve uma guerra por lá e tal, muita destruição. Então a história é muito... A gente aprende o que querem nos ensinar. Sim. A gente vai vendo aquela história, né? Adão e Eva. Poxa, Adão e Eva tiveram 2 filhos, tal. Aquela história que todo mundo conhece. Caim e Abel. Caim acabou matando Abel. Caim foi expulso do paraíso. E aí? Caim foi para uma cidade, teve uma esposa e filhos. Cara, só tinha 3 pessoas. Da onde Como é que que foi pra vieram cidade teve essas esposa? pessoas? Alguma coisa? É só pensar um pouquinho, né? Não é querer entrar em nada de complicação, sim. mas nós temos que dar mão à palmatória e tentar buscar esse entendimento, né? Sim. Ivo, vamos se caminhando mais para o final aqui, que a gente acabou tendo um problema técnico aí, estamos tomando bastante seu tempo, né? Falando aqui sobre o caso do Tasca, né? O seu Antônio Nelson Tasca, até porque a gente sabe que o senhor assumiu um compromisso aí com a memória dele, de seguir mantendo viva aí a memória dele, né? O senhor, foi um caso de abdução ali, uma interação, né? Foi um contato, acredito que de 5º grau, né? Falando da escala ali do Heineken, né? O senhor foi a última pessoa a entrevistar ele, né? O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse caso aí para os nossos espectadores? A gente fez um vídeo sobre ele, né? Mas o senhor pode dar uma esmiuçada a mais sobre a história dele? É um resumo, então. O primeiro livro dele, esse livro, né? Ele, quando estive em Ronda Alta, ele disse que gostaria que tivesse algumas alterações. Saiu a 2ª edição. Eu tive a felicidade, a pedido do Gevaer, prefaciar esse livro. Já não se encontra mais na editora UFO, mas hoje você encontra no sebo, né? Um Homem Marcado por ETs. Bom, Tasca, ele morava em Chapecó e ele era um corretor de imóveis, né? Vendia terras lá em Barreiras, na Bahia. E veio até Cordilheira Alta para buscar um amigo que eles retornariam lá para a Bahia. E não encontrou esse amigo dele. No retorno a Chapecó, ele viu um ônibus com um problema, segundo a história conta, né? Atravessado. A palavra través, eu não entendi o que nem... Primeira vez que eu vi essa palavra través foi do Tasca, né? Sim. Quando ele parou, ele se deparou com aquele ônibus que não tinha rodas, pneus. Aí foi levado para a nave e tal. Todo mundo sabe essa história, mais ou menos, né? Então, resumindo, porque se for contar a história, quer dizer, todo mundo não sabe, né? Mas, enfim. Sim. O objeto que ele viu era em formato de um ônibus, então formato de charuto, ou de um submarino, tons esverdeados. Ele disse que parecia com uma aviação de Carazinho, na época, circulava por Chapecó também. Ele foi, quando saiu do carro dele, uma Brasília, na época, ele foi, uma esteira de luz se fez sob os pés dele e levou ele até essa nave. Depois, quando ele acordou num ambiente escuro, gelado, ele disse que pensou, poxa vida, eu morri, me enterraram vivo. Aí ele sentiu como se fossem cães do lado dele, tocando o corpo dele. Tanto é que apareceu a marca nas costas dele, depois que foi vista só lá na casa dele, né? Sim. Ele disse também o seguinte, conversando, como se falou, fui o último cara de imprensa do país a ter contato com ele, né? Ele disse que foi levado para um outro ambiente, aquele ambiente se clareou, depois ele estava nu, viu as roupinhas dele dobradinhas no local da nave, ele começou a se vestir, porque, segundo ele deu até risada, quando ele falou, a minha mãe me disse, nunca fique pelado na frente de ninguém, pode ser muito feio, e tal. Enfim, e quando foi juntar as roupas dele, apareceu ela, que teve a relação com ele, e de contato telepático, Kabbalah. Ele disse que parecia uma menina de uns 16 anos, de semblante como se fosse oriental, os olhinhos puxados. Ele mentalizava a pergunta
a pergunta já voltava para a mente dele. Ele disse, jamais ouviu um som tão perfeito como se falava no estéreo na época, né? Como clareava na mente dele, telepatia. E ela disse para ele, a princípio, de que eles tinham programado esse contato deles desde antes da encarnação dele. Ele disse que isso havia sido programado por eles antes dele vir para a Terra. Ele sempre pesquisou e aguardava esse contato há muito tempo, por mais que ele não falasse sobre isso. Então, no íntimo da pessoa, aquilo que a gente fala, a gente nasce vindo de algum lugar e acaba não lembrando das coisas. E depois disso, ele teve foi induzido por ela, que todos sabem, teve uma relação sexual. Ele disse que ela induziu ele. Dessa relação nasceriam duas crianças, dois seres, Mada e Madana. Até quando cheguei em Ronda Alta, eu fiquei pensando, ele sentado numa cadeira de balanço, ele estava olhando pro céu, chegou próximo da noite. Ele disse que muitas noites ele sentava ali, ficava olhando para as estrelas, pensando, será que um dia eu vou conhecer esses filhos? Será que é um menino e uma menina, um casal? Enfim, como é que serão? Será que eles pensam em mim? Coisa que a gente não pensa. A vida dele continuou. Não é só uma história contada num livro, não é uma ficção. A vida dele conseguiu. Tanto é que ele teve que sair de Chapecó porque a chacota na época era muito grande, né? Gozação e tal, porque ele inventou uma história. Tanto é que depois o principal da história está nessas advertências que ele transmite para a humanidade, né? Essa proposta, sim, falando o quê? Dessas armas, dominação política que existe no planeta Terra. Aí entra uma questão também com relação, a gente pode voltar a frisar sobre o Arthur Berlet. Lá em Acarte já não existia mais disso. Dinheiro não existia mais em Acarte. Vocês lembram dessa história, né? Sim, sim. Vocês profissionais na área de vocês, eu na minha, a gente serviu o coletivo. Aí pensa, poxa vida, eu vou ter que comer. Sim, vai ter alimento para você. Aí tem um Ivo lá que tem um restaurante, para a gente pensar nisso. Você vai, se serve, não se preocupa com aquela questão, puxa vida, eu vou receber hoje para comprar comida para amanhã. Sim. Então, pode existir esse planeta, esse paraíso? De certa forma, pode, né? Então, um detalhe também. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e suas funções naturais de reprodução. Aqui o Tasca, na minha opinião, fala sobre clonagem. A ciência trabalhando um lado em que a gente sabe, né? Nós vivemos 100 anos, se a gente conseguir viver 100 anos. O que existiu antes dos 100 anos? Nós não lembramos dos dinossauros. Tem publicações de autores que falam que os dinossauros ainda existem, foram recolhidos para um outro local. Você acredita nisso? Baleias, existem baleias por aí. Sim. A nossa existência aqui se resume ao que? Nessa idade que a gente vive, talvez 100 anos, ou 80, enfim. Planetas pelo universo afora dizem que podem viver 800 anos, aí desencarnam para dar uma tranquilizada e retornam não esquecendo o que já viveram. É tão difícil pensar nisso. Se você for começar a pensar numa escala de atingir Deus. Atingir não. Onde Deus se encontra nesse momento? Nós não sabemos. Jesus, quando saiu daqui, foi levado para onde? Para o céu? Maria, que teve uma relação com um anjo, será que ela não foi inseminada? Que tem várias histórias, né? É. Porque José sabia, ela teve uma relação com alguém, o anjo enviado por Deus. O anjo enviado por Deus foi um extraterrestre. Se ele não é da Terra, ele é da onde? Do céu? Do espaço? O que não é daqui é de fora. Então é extra. Jesus, depois que passou por tudo que passou por aqui, abriram aquela tumba, levaram ele, porque ele estava vivo, né? Passou pelo sofrimento todo. Foi levado para as nuvens? Para o espaço? Existem registros por aí afora, né? Isso não sou eu que estou inventando, né? Eu tive a felicidade de entrevistar também um frei, José Carlos Crumenauer Rocha, ele trabalhou em Chapecó. Ele foi enviado por Roma para missões no Tibete, na Índia, para levar o cristianismo para esses locais. Ele disse que ele aprendeu muito sobre ufologia, porque teve contatos naquela região. E as pessoas com a mentalidade deles aberta com relação a hinduísmo, budismo, enfim, vários outros deuses que surgiram antes de Cristo para nós. E ele conseguiu mudar a forma de pensamento dele. E ele disse que trabalhou no Museu do Vaticano e teve acesso aos porões onde guardam imagens, que tem algumas que estão publicadas inclusive na internet. Cristo crucificado e do lado pintado discos voadores.
Como é que você vai explicar isso? Não é querer interferir em nenhum processo de cada um, mas nós temos que pensar sobre isso, né? A própria Sair um questão pouco do eixo, sim, sair um sim, pouco do eixo, né? a gente entra no assunto para outros, né? Sim, é tipo assim, ó, hoje nós convivemos com o nosso vizinho, com pessoas, eu sou de uma religião, o vizinho é de outra e tal, pô, vamos brigar com o vizinho porque ele tem outra religião? Não, nós convivemos numa sociedade, cada um acredita e todas, de alguma forma, levam a Deus, todas, independente da religião. Basta o teu entendimento, mas é importante você olhar para as estrelas e saber que os sinais estão vindo de lá. Exatamente. Tanto é que de novembro para cá, né, quantos sinais de luzes aparecendo nos céus. Aí vinculam muito a satélites, Starlink, enfim, várias coisas. E aquelas luzes que surgem e não seguem o padrão normal, faz movimento horizontal, vertical, circular e desaparecem num curto espaço de tempo. Eu tenho recebido várias e várias imagens. Aí fala o seguinte, por que filmam essa imagem sem nitidez? Porque se eles quisessem se manifestar com clareza, se manifestariam. Só que se aparecesse uma nave gigantesca em qualquer local do planeta, o caos estaria implantado, pelo medo que as pessoas têm quando se fala de extraterrestres. São recados de paz. Desculpa tomar esse tempo, né? Vocês permitem, a gente vai falando. Não, pode ir falando. O Lucas teve que sair agora, tinha um compromisso devido ao nosso atraso aqui, bagunçou um pouco os horários. Ele deixou um abraço ali pro senhor. Pro senhor não, pro Ivo. Opa! Tranquilo, tranquilo. Ô, seu Não, Ivo. mas Felipe, as coisas são assim mesmo, né? Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço, pelo interesse que vocês têm, né? Porque são formas assim de conhecimento, de informação que as pessoas podem abrir a mente um pouco, né? Eu tenho uma imagem atrás que aparece uma nave, um disco voador, uma abdução, né? Então, são coisas assim que vão mostrando uma realidade. E eles não querem o nosso mal. Como eu falei antes, quem ainda reza pro anjo da guarda? Eu faço minha oração pro anjo da guarda, porque existe um espírito protetor com todos nós. Quantas pessoas foram colhidas daqui na época da pandemia? Então, estavam aqui e de repente, quanta dor pode ter existido do outro lado, porque ninguém estava preparado para isso. Não existia uma preparação. Então nós temos que pensar nisso. Agradecer sinceramente ao Chico Xavier, porque no segundo livro dele também ele fala da situação envolvendo ufologia, porque a mãe dele foi em espírito para Saturno. Segundo livro do Chico, Cartas para uma Morta. Foi a Saturno e visitou os habitantes de Saturno. Saturno é habitado, Marte é habitado. Não querem que a gente veja ainda porque quem está lá sabe das nossas intenções. A própria Lua, nós vemos esse lado da Lua. Tem o lado escuro da Lua. Por que pararam as missões Apolo? Alguém já pediu sobre isso? Pelos gastos? Eu acredito o seguinte, quem está na Lua meio que impediu pelas ações, talvez bélicas, que pudessem ocorrer lá na Lua. Eu também acredito nessa questão, nessa teoria. Olha, a Lua não é só aquele satélite que está ali, questão do romantismo que existe em torno dela, né? Tem alguma função. Essa questão, tipo, que o senhor fala de... se eles quisessem fazer o mal já teria sido feito, né? Então... Com certeza. O contato dele existe, ele é positivo, né? Eles tentam sempre deixar mensagens de amor, de paz. A própria Kabbalah, né, no contato com o seu Tasca, ela deixa uma mensagem de paz, de amor para os habitantes da Terra. Com certeza. Inclusive, tem numa parte da mensagem, né? Antes de conquistar o próprio mundo, antes de conquistar outros mundos, tem que saber tentar descobrir o que existe aqui na Terra. E no final também fala do seguinte, né? Que até hoje não foi decifrado ainda um código. Agora se fala muito do X. X para cá, X para lá, X não sei o que lá, né? Então, o Tasca no final fala o seguinte: como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que entre muitos outros prodígios dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4X. Se fala muito de muitos espíritos de muita luz que estariam reencarnando na Terra nesse processo que se passa agora. Se fala da transição planetária, que seria isso e tudo, né? Para que a evolução possa ocorrer de outra forma. Sim. Então, tem coisas assim na vida que você tem que refletir. Essa parte final do livro do Tasca ainda não foi decifrada.
ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. O que será isso? Eu acredito que seja uma interação entre dimensões diferentes que irá acontecer ali na frente. A gente vai ter contato com nossos irmãos de outras dimensões. Isso vai ser um canal. Não dá para esperar uma manifestação, tipo materialização desses caras ainda. Ah, sim. A humanidade da Terra não está preparada. E eles não querem causar o caos. O que existe é isso que a gente está fazendo agora. Levar essa mensagem, falar que existem esses irmãos das estrelas. Quem puder olhar para as estrelas, não só as estrelas à noite, olhar de dia, o Sol é inatingível, né? Uhum. Dizem que o Sol também é habitado por seres de muita luz. Não vai se queimar no Sol. Depende da evolução, né? Agora, se você pratica maldade, se você, enfim, aqui no planeta, o próprio Chico Xavier falava sobre isso, vai ser encaminhado para um planeta diferenciado após o desencarne, em que você vai ter que conviver talvez até com dinossauros novamente. Uma era primitiva. Por isso tem que refletir sobre isso. A vida não é só aqui, depende das ações de cada um de nós. Então nós queremos evoluir, sim, buscar um entendimento diferenciado para que a gente possa dar um passo além aqui na vida, né? Porque a gente não sabe quanto tempo fica aqui. O próprio Raul Seixas, nas músicas dele, né, que um cara muito iluminado acabou destruindo a vida dele em função de ele não conseguiu assimilar o que existia por aqui, né? Então, ele falava também disso, né? Pode sair daqui, cai, sai na rua, cai, bate a cabeça no meu fio, pronto, acabou a vida. Exatamente. Física, né? Ô, seu Ivo, para a gente encerrar aqui, eu queria fazer uma última pergunta para ti. O senhor acha... Eu com o senhor de novo, tá? Vamos embora. Tu acredita que todo esse movimento que está sendo explorado lá pelos americanos, que talvez o novo presidente vai abrir arquivos e esses avistamentos de OVNIs, drones, o senhor acha que a gente está chegando num momento crucial de uma revelação, apesar de a gente concordar que não estamos preparados como humanidade para receber esse contato? O senhor acha que existe esse afunilamento e que talvez a gente esteja próximo de uma revelação, algo do tipo? Olha, a pergunta é importante, né? Mas eu não sei se ainda eles vão ter essa liberdade e vão querer falar sobre isso. Porque todos os governos sabem que existem. No Brasil também, no comando de um grupo, anos atrás, foram abertas algumas informações com relação à questão de pesquisas ufológicas. Algumas informações. É como eu falei antes. Por que não abre para a comunidade entrar na Área 51? Seria um grande passo. Caso Roswell, que ainda existem os mistérios lá. Quanta tecnologia que nós temos hoje em dia que vem de algumas naves que foram trazidas de fora para que a gente pudesse ter essa evolução. Mas não é só essa tecnologia. Nós temos que começar a voltar um pouquinho mais. Você pode perceber agora, é lei nas salas de aula não utilizar celular. A tela está complicando a vida. A tela pensa por nós. E é esse o caminho? Não. Nós estamos deixando de lado o que existe na nossa vida. Estamos bloqueando. Aquilo também, voltando ao Raul Seixas, nós não utilizamos 10% da nossa capacidade animal. A mente está bloqueada. Tem tanta coisa que nós poderíamos fazer. Então, eu não acredito que vai haver essa revelação por parte do governo algum. Porque existem coisas daqui que têm que ser resolvidas aqui ainda, né? Então, vai disso que, como eu já falei antes, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, de levar essa conscientização, aprender realmente. Aí voltou agora uma lembrança lá do Charles Chaplin, Tempos Modernos. Lembra? Trabalhando lá. Não somos máquinas. Então é algo assim que a gente tem que dar a mão à palmatória e entender um pouco mais as razões. Voltando à questão espiritual, né? Allan Kardec, Chico Xavier, não foram monstros. Tem pessoas que acham que eles são, nossa, espíritos. É uma alma. Tem pessoas hoje que conseguem ler a aura da pessoa, a alma, enfim. E saber o propósito. As crianças que estão nascendo agora, elas já vêm com outro código genético, pode dizer assim. Que elas têm uma visão além. Tem perguntas que elas fazem que são extraordinárias. Então, existe uma evolução nesse caso. Então, nessa tua referência, eu acredito que até tem informações de que o governo estaria até não disponibilizando essas informações e não permitiria que se falasse sobre o assunto. Então, entra uma certa desinformação nisso tudo, né? Tomara que sim. No ano passado, uma certa pessoa aqui do Brasil, uma vidente, sei lá, ela disse que esses extraterrestres se manifestariam no Congresso Nacional em Brasília. Poxa, se existe uma data para alguma coisa ocorrer, essa data depende sim deles. E para nós não vai ser revelado.
A menos que seja uma coisa... Mas eu vou falar para você, dia 13 de março vai acontecer não sei o quê. Pô, você se prepara para isso. Qual a preparação? O que esses nossos irmãos fazem é o seguinte, eles trabalham a cada dia num planejamento para mostrar o seguinte, depende da evolução e da preparação do homem e da mulher, do ser humano, nesse conceito e dos próprios governos, para que eles não precisem intervir no nosso planeta. Então, essa é uma conscientização que nós temos que ter. Se houver um processo muito difícil, principalmente a questão de armas nucleares e tal, que acredito que seja o pior problema que possa ser utilizado, tanto é que não se fala na Terceira Guerra Mundial. Se isso viesse a ocorrer, cara, o que seria de nós? Atinge níveis que a gente não tem nem noção, né? Pararam muitos testes, né? Sim, Governos que falam sobre isso, né? Ninguém mais falou. No período da Guerra Fria, isso lá até nos anos 70, no começo dos anos 80, fabricação de armas, tanto de uma potência mundial como da outra, era um caos, né? O medo implantado. Por quê? Então agora isso tudo já deu uma equilibrada nessa questão. Tem que ter segurança, é necessário, porque a maldade está implantada nesse mundo, né? E nós temos que saber que se a gente der permissão, a gente sofre ataques também espirituais. Tem o bem e tem o mal. Depende de cada um de nós. Até uma coisa que está acontecendo nos últimos dias, que você deve observar também, a questão do Sol. Foi descoberto há poucos dias pela NASA, divulgou a informação de um buraco que eles encontraram numa foto aqui, dá 62 vezes o tamanho da Terra lá no Sol. Então, imagina essa radiação chegando aqui. Essa radiação chegou para nós dia 31 de janeiro. Isso potencializa o quê? Tanto o bem como o mal. sim. Se falar da questão espiritual, nos atinge, passa pela Lua e acaba nos atingindo também. Então, é bom refletir sobre isso. Esse calor intenso que está ocorrendo. Derretimento das calotas polares. Não tem um iceberg gigantesco que está à deriva por aí? Uhum. Começando a derreter e preocupar as regiões litorâneas? Uhum. Então, novo ciclo ocorrendo? Então tem tanta coisa, né? É verdade. Isso tudo, por isso que eu Você perguntei, vê, né? Pode ser que esse combo de coisas estejam, sei lá. vinculados, né? Sim. É. Porque a gente começa a falar sobre um assunto que falaria só de discos voadores. Para ver como é abrangente, a nossa vida é aqui. E nós, repito mais uma vez, nós não somos daqui. Eu tenho uma frase que eu utilizo sempre, desde lá dos anos 90, que uma pessoa recebeu uma mensagem psicografada de um ser que disse que é de um dos planetas de Órion, chamado de Yohanan. Entre uma estrela e outra, somos todos irmãos. Tem sentido? Claro que tem. Irmãos. Então, eles não são mais evoluídos em tecnologia e tudo mais, porque eles também já passaram por esse processo e entendem a nossa realidade. E querem que a gente dê um passo a mais. É difícil. Difícil. Esses irmãos mais evoluídos eles já tiveram no nosso estágio, né? Com certeza. O que a gente vai passar. E talvez nós já estivemos lá também, viemos com uma proposta diferente para poder voltar para casa depois. Dizem que aqui é uma escola, né, Ivo? É uma escola. É uma escola, né? A gente está no nível escolar, a gente está numa série. E aí, se a gente passar por essa série e aprender tudo que tem que aprender e evoluir, quem sabe a gente vai para uma próxima série. Se a gente não aprendeu, a gente vai voltar para essa série como repetentes até aprender. É verdade. Com certeza. Mas valeu, viu? Eu acredito que possa haver um entendimento maior das pessoas, né? E eu sei que você já está encerrando o tempo, a gente fala muito também, né? Na questão seguinte, a gente fica a tarde toda aqui, né, seu? Com certeza. Mas olha, parabéns para vocês que estão buscando esse entendimento também, levar essa conscientização para as pessoas, né? E continue, independente do caminho utilizado, porque quanto mais pedra e espinho, e quanto mais você tiver de conhecimento, mais será exigido de você também, né? Sim. Então a gente tenta levar essa informação para que as pessoas realmente possam se abrir para essas novas realidades, né? A tecnologia você pode ter ela na palma da sua mão, mas e aquela questão? Aqui geralmente você é pelo que você tem e pelo que você demonstra. E existe dor? Existe. Existe dificuldade? Existe. Existe solidão? Existe. Porque quanto mais se busca informações sobre isso, você começa a se posicionar de forma diferente. Porque tem pessoas que não conseguem acompanhar o teu raciocínio. Hoje em dia é tudo muito fácil, se você parar no entendimento.
Chega sexta-feira, sextou, pô, vamos me divertir final de semana. Cara, leva o quê? A diversão. Segunda-feira a realidade é outra. Então, tem que ter um entendimento. Às vezes é melhor você parar, abraçar uma árvore, digamos, ter uma interação com a natureza, deitar na grama, se puder, caminhar, respirar o ar puro, se ainda tiver o ar puro que tem por aí, né? Enfim, buscar um outro entendimento. Tentar ouvir os pássaros. Quem faz isso? Mas se quiser ouvir um pássaro, conecta o meu celular, busca no YouTube e aparece um pássaro cantando para mim. Não é assim? É mais fácil. Tomar um banho de chuva no inverno, olha que coisa mais boa. Refrigerar os pulmões, se é essa palavra que pode ser utilizada, né? Dar uma liberada nessas toxinas que acabam atingindo o nosso corpo. E um toque também, né? Sempre você, quando for fazer a sua meditação, pegue uma jarra d'água, um copo, enfim, um recipiente, aquela água que você compra no mercado também, sem gás de preferência, faça uma energização nela. Coloque só em posição das suas mãos. Porque quem está ali com você sabe o que você necessita naquela hora e a sua família também. A partir desse momento, a água vai ser trabalhada. Ela se materializa para que você possa consumi-la e fazer um bem para você. Pense nisso, reflita sobre isso. E você pode ajudar as pessoas. Erga suas mãos. Eu quero agora o seguinte, então, emitir boas energias, vibrações para você aí no Rio Grande do Sul. Eu consigo. Você consegue. E quem está lá vai receber. Eu não preciso provar para ninguém. É você que está fazendo porque pela tua intenção. E esses espíritos de luz protetores, como o Padre Pio, eles vão atender você. Não diz o seguinte, peça e recebereis? Para você ver como é que existe uma coisa, isso tudo é cósmico. O Frei Luiz Carlos Crumenal e Rocha disse o seguinte, antigamente construíam as igrejas com aquelas cúpulas, com a cruz lá no alto, por quê? Ele disse o seguinte, os religiosos erguiam as mãos e faziam um passe cósmico na comunidade, porque se conectavam lá com o centro do universo onde o Pai reside. Tem sentido? Acredito que sim. Então é uma forma de pensar as pirâmides. Tem pessoas que trabalham com pirâmides, porque existe uma conexão energética. Então tem tanta coisa, né, que pode ser explorada. Como você falou, se nós quisermos, nós passamos o final de semana inteiro conversando aqui. É isso aí, seu. A gente vai encerrar então, seu. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, deixar um convite já para uma próxima live, né? Porque assunto a gente viu que a gente tem, né? Para discorrer aí por vários episódios, se pudermos, né? E agradecer muito a participação do senhor e deixar aqui o convite. E é isso aí. O que o senhor tem uma última mensagem para nos passar aí de encerramento? Bom, Felipe, agradecer a você que a gente já conversa há muito tempo nas redes sociais, também já tem um contato, né, pelas informações, como vocês buscaram um entendimento diferenciado com relação também à ufologia, né? Então a gente entra numa área diferente. Deixar esse recado que as pessoas realmente acreditem que nós não estamos sós, existe sim vida aqui e fora da Terra. Todos os planetas que você conhece, que nós aprendemos lá nas salas de aula, são habitados, todos são habitados. As luas são habitadas, porque quem conhece a realidade da Terra, esses seres que habitam esses planetas, eles sabem das intenções humanas. Então, nós temos a tecnologia hoje trabalhando a nosso favor e contra nós também. Não é a base. É como você disse antes também falou, Ipuaçu. Se houvesse uma invasão, poxa, eles estariam aqui comandando nós. Sim. Nos comandando, né? Então, não existe invasão. Quem invade é o ser humano. Agradecer a oportunidade e a gente está aqui disponível, né? E que esse nosso criador possa nos permitir muito tempo ainda, que a gente possa levar essa informação e que muitas pessoas despertem para esse assunto que, na minha opinião, é a base de tudo. Como o Chico Xavier falou, naquela questão da data limite que encerrou em 2019, a gente aprende. O Tasca passou por esse processo da data limite. O caso dele foi em 83, então muita revelação ocorreu nesse período. Essa é a base da data limite, não a aparição de naves de seres que querem nos mostrar alguma coisa diferenciada. Ou o fim do mundo, né? É o fim do mundo? O que o Rio Grande do Sul passou há pouco tempo, né? Sim, quem diria? Aqui na nossa cidade, né? Xanxerê, que não teve poucas perdas humanas na época, o tornado que passou por aqui, o dia estava como está hoje, tranquilo. Do nada um tornado acaba com a cidade. Graças ao bom Deus e à proteção, enfim, ocorreu aquela
foi um choque, imagina, né? A reconstrução. Então, algo que tem. A gente necessita refletir sobre isso. Nós não estamos livres de nada. Estamos tendo essa conversa agora, daqui a pouco o que vai acontecer? Nós podemos projetar o futuro, eu tenho que fazer, amanhã tem um evento, alguma informação. Tomara que aconteça, né? O amanhã não nos pertence, né? É verdade. Valeu, Filipão. Você e o Lucas Então, também, né? É isso Poderíamos aí. estar aqui falando sobre futebol, sobre outras coisas também, né? Mas o assunto hoje realmente é algo assim que vale a pena buscar Vale essa a pena. reflexão, né? É verdade. A gente gosta de falar sobre e a gente tem essa missão de expandir esse conhecimento, né? Levar para mais pessoas. Com Tá bom, seu certeza. eu? Quem sabe a gente bate aí por conversar ao vivo também. É verdade. Não, vamos trabalhar para isso. Eu ainda quero poder trazer o pessoal aqui para fazer um bate-papo ao vivo. Beleza, seu Ivo? Beleza, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Abraço e até a Continua próxima. essa jornada. Valeu, até a próxima. Valeu. Valeu. Atenção, ouvintes do Café com Ufologia. Você já viu alguma luz ou objeto bizarro no céu? Coisas estranhas perturbam você na calada da noite? Você já vivenciou alguma situação sinistra relacionada a lapso temporal? Algum amigo ou parente seu já viu alguma criatura, entidade ou viveu algo que foge a qualquer explicação lógica? Se a resposta for sim, mande pra gente seu relato em áudio para o telefone 519-9332-2293 ou em formato de texto para o e-mail cafécomufologia@gmail.com. Tudo junto, todas minúsculas e sem acento. Não esqueça de dizer seu nome e de onde você está falando, e caso queira ficar anônimo, não tem problema. Podemos criar um nome fictício para você ou mesmo alterar a sua voz.